Fala pessoal, o Chimarrão Podcast, Jairo aqui. Boa noite pessoal, desde já agradecer a todo mundo, pedir para seguir, comentar e compartilhar, né, nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vem com nós que toda semana agora live, toda sexta-feira. Entre 8 e 9 horas sempre vai ter live, tá? É só vir que a gente tá aqui e sempre com conteúdo diferente, conteúdo massa para vocês, tá? Boa noite, Jackson, tudo bom? Hoje nós temos aqui um cara para bater um papo com nós, explicar para nós um pouco mais sobre teologia. Tudo bom, Mário? Boa noite. Boa noite, Jairo, e boa noite a todos que estão assistindo essa live aí. E é um prazer muito grande poder estar, né, junto com o Jairo e todos os que estão aí visualizando essa live aí. Que Deus abençoe a todos. A gente espera que daqui saia um papo bom, né, e confortável aos ouvidos de todo mundo, para que saia algo bom aí para todos, né? Ah, fala a polêmica, né, Mauro? Vamos botar fogo no parquinho, né? Ele quer botar fogo no parquinho, mas então nós ajudemos. Pois é. Mauro, vamos começar do começo. Quem é Mauro? Então, a gente gosta da filosofia, Bíblia, Filosofia e Teologia. Eu tenho até grupo, né, com esse nome, né? Fiz 6 semestres de filosofia, né, licenciatura em filosofia. Eu parei com o Covid e quando estava fechando tudo, e aí eu parei, eu não retornei ainda, né? Então, muito em breve eu creio que a gente volta para terminar. São coisas que a gente gosta, né? A filosofia faz a gente usar melhor o raciocínio e nos ajuda a argumentar melhor, pensar melhor. E saber, principalmente, saber da onde vem cada... Né, tem umas ideias mirabolantes que as pessoas falam e que elas pensam que essas ideias veio delas mesmo. Mas tem uma origem, né? E normalmente está em algum filósofo. Nem todos falavam grandes teorias que a gente gosta e que a gente concorda, né? E então, isso faz parte, né? E a teologia... Né, pelo fato da gente ser evangélico, a gente sempre gostou de estudar, e aí a gente nos aprofundamos, né, bastante, né, um pouquinho aí nesses assuntos, né, e a gente espera dialogar e conversar um pouquinho aí, que a gente vê, né, que o mundo atual ele tem bastante informação, só que tem muita coisa que não é verdade, né, muitas crenças aí que, né, e em vez de ajudar o ser humano, mais atrapalha do que ajuda, né. É isso aí. Boa noite, Aninha. Boa noite. Vou deixar aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta ali embaixo, na rolagem, né? Pergunta, a gente responde bem livre, bem tranquilo. Né? A gente tá aqui pra conversa, pro debate, pra bater um papo bem tranquilo. Mauro, me diz uma coisa, Mauro, que eu não tenho certeza. Opa. Diz uma coisa que eu não tenho certeza, como tu disse, tu é evangélico. Para vocês, tem os 2 testamentos, tanto o novo quanto o velho? Sim, é uma crença assim, bem popular, né? Mas quando a gente vai pesquisar dentro da teologia, na verdade, no começo a Bíblia ela era um livro, ela era um conjunto de livros, né, que formava um só. E aí, então, mais tarde é que houve a divisão, né, entre Antigo e Novo Testamento. Tanto é que muita gente aí diz assim, isso era da época da lei, isso era da época do Antigo Testamento, ignorando algumas coisas que, na verdade, elas também estão no Novo Testamento, né? Os mandamentos, eles estão também repetidos no Novo Testamento. Qual é a mudança aí principal que houve, né? É que Jesus vem e aprofunda a lei, né? Ele deixa mais profundo, né? E tem um sermão muito famoso de Jesus, o mais famoso deles, é o Sermão da Montanha. E aí ele fala, né? Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, né, porém, vos digo que se alguém desejar, né, ou falar raca, né? Raca é chamar alguém de louco, por exemplo, né? Chamar alguém de louco, ele já está cometendo o suicídio no coração dele, né? E Jesus vai na raiz do problema, né? Então a lei dizia não matar, e Jesus ele vem e aprofunda e diz que a questão não é só tu não matar, mas o coração também tem que estar de acordo com essa lei, com esse mandamento, né? E assim é todos os outros mandamentos, né?
Ele vem e aprofunda. Daí alguém vem e normalmente as pessoas pensam, não, mas lá na época da lei era mais fácil. Na verdade não, né? Na verdade agora é mais fácil. Porque tem que haver uma mudança de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Né? Como a gente vê algumas igrejas, às vezes querem mudar a pessoa de fora para dentro, né? Alguns cristãos, às vezes com algum pensamento, o pensamento até que a ideia é boa, mas a maneira que eles querem fazer está errado, né? Provocar uma mudança, né? Através da força ou da imposição. Né? Então, isso é bastante importante. Né? Tem que haver uma mudança de dentro para fora. Né? Então, assim, né, Antigo e Novo Testamento, eles eram unidos, era uma coisa só. Hoje nós temos ele dividido, né, em capítulos e versículos, que eram outras coisas que não tinha lá na Bíblia. Né? Isso aí veio depois para facilitar. Né? Então, sim, não havia capítulo, não havia também versículo, foi colocado depois. Enfim, as coisas elas foram melhorando, né? No início era, por exemplo, era escrito em pergaminhos, né? Era escrito também em couro, né? Era o papiro e também o couro, que era o pergaminho. Teve várias mudanças aí, porque a Bíblia ela levou 1.600 anos para ser escrita, né? E uma outra coisa muito importante, muito, muito importante, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente lê com a visão do século XXI. Eu sempre menciono isso, né? Você tem que esquecer a nossa mentalidade do século XXI e mergulhar. Por exemplo, se você vai ler o Novo Testamento, você tem que mergulhar lá no primeiro século e tentar entender um pouquinho melhor como é que era a cultura, como é que era o tratamento deles e as tradições deles. Tudo isso aí conta muito, né? Eu vejo que a gente tem que ter um pouco dos dois lados, né, Mauro? A gente tem que entrar um pouco dentro da Bíblia, né? Dentro lá do primeiro século, como também precisamos tentar traduzir um pouco para os dias de hoje, né? Porque tem muita coisa que a gente não consegue, não é que a gente não consegue fazer como era, mas muita coisa mudou, né? O mundo evoluiu demais, a gente tem que achar um meio termo, uma balança para que a gente consiga, né, seguir as leis e... Exatamente. Esse meio termo, Jairo, é o mais difícil, né? A gente buscar o meio termo, né? E a gente vai encontrar isso já acontecia dentro da igreja primitiva. Havia pessoas que eles eram mais exagerados, né? Sempre houve, porque são características humanas, nossa, né? Tem pessoas que são mais exageradas, né? E tem pessoas que são mais, um pouco mais à vontade, né? Então, a gente tem que ser, uma palavra que se diz cristocêntrico, colocar Jesus no meio, né? Ele está no meio e nós temos que ter esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio é o nosso desafio, né? Não ser exagerado, né? Jesus nos chamou para ser o sal da terra, né? Mas alguns querem ser a pimenta do reino. Daí dá problema, né? Tem uns que são salgados demais, né? E então, assim, quando a pessoa é salgadona demais, ela acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo coisa que não deve, né? Sim, sim. A gente acaba se distorcendo um pouco, se perdendo, né, do sentido, do norte que a gente tem, né, para alcançar ali. Eu sou católico, não sou evangélico, né, sou católico, mas não entendo também muito. Católico Apostólico Romano. Isso. Não sou um... Jairo, tem um livro na Bíblia escrito para a Igreja Romana. É o livro de Romanos, foi um livro que foi escrito para a Igreja Romana. É a igreja que estava estabelecida na cidade de Roma, que era a capital do Império. Sendo a capital do Império, ela era a capital mundial da época, né? Então, né, ali tem uma carta, né, de Paulo aos Romanos, que tem 16 capítulos, é bastante interessante. O pessoal que estuda direito, eles são incentivados a ler o livro de Romanos, porque ali tem muita coisa boa. E é um dos livros assim, um pouco difícil da gente entender,
né? Mas a gente tira coisas ali muito interessantes, né? Eu conheço uma enciclopédia, é um documentário, né? Que eles são 16 volumes, é grandão, ele é grandão, e ele escreveu 16 livros e grosso só sobre o livro de Romanos. Porque ele é um livro espetacular, né? Se a Igreja Romana vivesse de acordo com aquele livro ali, seria muito bom. Seria muito bom para eles e para o mundo todo. Eu não sou tão assíduo assim à igreja, não sou tão fervoroso à igreja. Exatamente, eu nunca li a Bíblia assim, mas eu tenho controvérsias com algumas coisas que se é dito dentro da igreja cristã romana, né? Porque tem algumas coisas diferentes que acabam não vindo de encontro com que... Não que Jesus ou Deus já tenha dito, mas que o cara tem ideia de que seria o bom, sabe? Seria, assim, o sentido do negócio dar certo, entendeu? E aí eu acabo deixando um pouco de frequentar, um pouco de... Já por isso, porque tem coisas que... Claro, eu sei que Deus e Jesus não tem nada a ver não tem nada a ver diretamente com o que o povo faz, mas é que a gente acaba se moldando e se mexendo por isso, né? Jairo, é assim, né? Jesus, ele tem bastante simpatizante, né, Jairo? Sim. Tem até os traficantes de Jesus por aí, andando por aí, né? Ele tem bastante simpatizante, né? Mas seguidores, daí já é poucos, né, Jairo? Sempre foi assim, né? Os fiéis, eles sempre foram a minoria, né, Jairo? Mas diz uma coisa aí que tu não concorda, né? Nós... Cara, não necessariamente, é que não é necessariamente que eu não concorde com, como eu disse, com a Bíblia ou com Jesus, com Deus, entendeu? Eu não concordo muito com metodologias, com formas de direcionamento, entendeu? Às vezes o cristão, em vez dele... Como é que eu posso explicar? Em vez dele ter diretamente ali a ideia de ajudar o irmão, ajudar o próximo, sabe? E trazer aquilo ali para dentro da igreja, às vezes ele prefere cuidar um pouquinho da vida do irmão, ou falar uma bobagemzinha que não devia, sabe? E aí é onde que eu não gosto, né? Que me incomoda. E daí eu sei que se eles falar vai me irritar e eu vou mandar eles longe, aí pra mim eu já me perco, já não faz parte da igreja, entendeu? Então eu prefiro ter Deus comigo, sigo as regras dele, agradeço ele, falo com ele sempre que preciso, agradeço sempre que posso, entendeu? Então tem mais ele dentro da minha casa do que eu dentro da casa dele, entendeu? Então, o que acontece, né? Os julgamentos, eles existem, né, em todas as religiões, né? Porém, no cristianismo ele é um pouco mais forte, sim, né? Não tem como a gente negar isso, né? Jesus, ele ensina a oração e ele ele ensina a orar, né? Venha a nós o teu reino, né? Venha a nós o vosso reino, né? E num reino tem justiça, né? E nessa ideia de reino, né, tem uma ideia de justiça também por trás, né? Jesus vem para ligar o céu com a terra, né? Ele até nos incentiva a orar isso, né? Então, nessa ideia, Jairo, assim como, olha só, assim como o perdão ele é uma característica do cristianismo, os julgamentos também estão, né? Para que a gente busque como você falou antes, né? Procurar um meio termo, né? Você tem que fazer julgamentos, né? Né? Agora, a questão do julgamento tem uma coisa que muita gente se perde, né? Por exemplo, né? Mateus 7:1, né? Não julgarás o teu próximo, né? Quando Jesus está falando isso daí, ele está falando de consequência. Não julgarás o teu próximo, daí nos versículos seguintes ele vai mostrar, porque com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Ele está falando de consequência, né? Ele não está dizendo que você não pode fazer um julgamento, né? Então ele faz um alerta, né, para não julgar de maneira pesada demais. É mais ou menos isso, entendeu? Porque, tipo assim, o que eu digo é que às vezes tu vê o Joãozinho
julgando o Beltraninho. E só que tu vê o Joãozinho fazendo a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, ele não o que me incomoda é que parece que não se bota no lugar do próximo, entendeu? E eu tenho, tu que me conhece, tu sabe que eu sou dessa ideia de ver o que está acontecendo, por que aconteceu, como aconteceu, entendeu? Para depois dizer, não, peraí, entendeu? É uma coisa bem engraçada, né? Às vezes a gente julga os outros em coisas que a gente também faz, né? Ou numa maior proporção ou numa menor, né? Sabe qual é o pecado que Jesus mais condenou e ele mais falou? Né? É o pecado da hipocrisia. O que é hipocrisia? É você ser um artista. A hipocrisia é você colocar uma máscara, né? Você vive um personagem, você está sendo um ator, né? E aí, com aquela ideia de ator, ele falava bastante isso para os fariseus, né? O fariseu, ele gostava de se vestir bonitinho, vamos colocar com a ideia do século XXI. Se ele fosse ajudar alguém, ele já batia uma foto aqui, eu estou ajudando essa pessoa aqui, né? Veja como eu sou uma pessoa boa, olha bem, né? Então, né, ele botava na rede social, né? Entendeu? Daí, então, a ideia da hipocrisia, que é o nosso pior pecado, né? É você aparentar aquilo que você não é, né? É uma coisa que na verdade é incentivado no nosso continente, no Ocidente, né? No nosso continente aí ocidental, ele é incentivado, né? A gente vive muito de aparência, né? Eu entendo assim, né? Os 3 continentes americanos, né? A América do Norte, a Sul e a Central, vivem muito mais de aparência. A gente vê isso nos filmes, nas novelas, né? Aí você vê você vê a diferença. Eles usam muito mais maquiagem, a maneira de se vestir, o tipo de carro, o tipo de casa. Né? E você olha nos filmes da Europa e olha os filmes da Ásia, por exemplo. Né? Às vezes a mulher bonita do filme ela não é tão bonita assim para os nossos padrões daqui, né? Porque aqui a gente valoriza outras coisas que lá, né? Na visão deles é diferente, né? Sabe que é uma coisa que eu costumo dizer muito, que eu não sou muito. Eu utilizo o Instagram, mas não é algo que eu utilizo fervorosamente, assim, porque eu acho o Instagram muito de vitrine, sabe? Tu tem que passar no Instagram que tu tem um status melhor, que tu tem uma vida melhor, que tem uma casa melhor. E, cara, não é o meu jeito, entendeu? Mais ou menos isso que nem tu tá dizendo. E querendo ou não, eu não passo isso. Que nem, por exemplo, às vezes, vamos lá, eu tomo um negocinho, gosto de tomar uma cerveja. Às vezes eu tô tomando Heineken, mas não é porque eu tô tomando Heineken que eu vou tirar uma foto e postar. Tem dias que eu tô tomando skin, porque é o que deu pra pagar, entendeu? Então... Olha aí, eu costumo falar isso aí também, ó. No Instagram, todo mundo é rico, né? No Facebook é pra pobre, né? Tem a parede atrás que não tá rebocada, né? No Facebook a gente é pobre, no Instagram é rico, o TikTok é coisa de criança, né? Mas, e assim vai, cada rede social tem a sua característica, né? O Twitter, eu gosto também do Twitter. O Twitter, ele era mais informativo do que agora, né? Ele tá em queda, né? Tá em queda. Tomara que o Elon Musk mude isso aí, né? Cara, é que o Twitter virou um mundo de xingar os outros, né, cara? Virou não me cabe, entendeu? O que eu noto? Depois do Instagram, o pessoal instagramizou o Twitter. É muita fotinho e videozinho, sabe? E estragaram o Twitter. E daí, as redes também elas se misturam, por causa que uma não quer perder para a outra, né? Tem os videozinhos rápidos do TikTok, acaba influenciando no vídeo rápido lá no Instagram, também no Facebook, acabou fazendo lá os reels e assim por diante, né? Um imita o outro, né? Para não perder, né? Mas a ideia deles é nos prender, né? Para fazer a gente ficar preso ali, e eles vendem os nossos cliques, né? Cada clique nosso, cada curtida, né? Cada visualização. Aquele filme aí que teve aí, teve uma explosão de audiência aí. Aquele filme que trata das redes sociais, né?
eu fiquei assim impressionado que eles sabem tudo que você visualizou, né? E quanto tempo tu ficou visualizando cada coisinha. E tudo aquilo ali aciona o algoritmo que é para fazer nos escravizar cada vez mais ali, né? Pesquisa alguma coisa para tu ver. Aparece 214 anúncios daquele mesmo negócio. Só um pouquinho, mano, só um pouquinho. A Aninha comentou ali na hora que tu falou do sal da terra, né? Ela disse que o sal da terra vem causar a sede, né? Daí por isso que a gente busca Cristo para nivelar a situação. Né? O Maeli falou que ele foi muito na igreja também, né? Hoje ele vai mais quando é convidado. Mas, deixa eu ver, peraí. Sim. Ele disse que hoje somos templo do Espírito Santo. Essa ideia. Tá. Esse rapaz aí, né? Eu acho que eu não conheço ele, né? É um movimento. Não, ele é lá de Gravataí. Foi meu amigo lá em Gravataí lá. É um movimento bem brasileiro aí que diz que a gente não precisa de ir na igreja e tal, né? A ideia dele só tem que dar uma ajustada, né? Porque Jesus ia no templo, né? E também Lucas 4 mostra que Jesus ia todo sábado na sinagoga, né? E uma coisa, como ele já conhece a Bíblia, né? Ele conhece um pouco, ele vai ler Atos 5:42. Mostra que os cristãos iam no templo, os cristãos, olha que Jesus não estava mais aqui, né? Ia no templo e também eles faziam reuniões nas casas, né? Então, né, eles fazem uma confusão ali. Normalmente são pessoas decepcionadas com algumas coisas da igreja. E daí eles preferem, né, buscar Deus em casa, no conforto do seu lar. Né? Deus, você encontra ele em qualquer lugar, né? Mas você precisa da igreja, de ir no templo. Por quê? Porque você precisa desenvolver e trabalhar a comunhão, né? Você não vai ter comunhão com o restante dos que servem a igreja, né? Que serve a Deus, né? Simplesmente ficando em casa, não se reúne com ninguém. Tu não demonstra a comunhão. Boa, né, você não vai. Coisa boa não ter contato com os outros, né? Deixa os outros sozinhos. Então essa é a ideia, né? O movimento que ele segue é os desigrejados, né? Eles não gostam de ser chamados desigrejados, né? Eu estou falando aqui com o máximo respeito que eu tenho por ele e por essas pessoas, porque eu sei que são pessoas decepcionadas. Eu sei do que eu estou falando. No Brasil já tem números aí que diz que nós temos 11 milhões de desigrejados. Né? É um fenômeno bem brasileiro, eles confundem algumas passagens bíblicas também. Por exemplo, né, a igreja primitiva ela era perseguida, ela não podia construir templos, a igreja não podia. Né? Então, por isso que nem sempre os cristãos foram na igreja. Mas aí você vai ver que lá no ano 250, quando houve liberação do império, né, que era o império que mandava em tudo, né, aí, né, a igreja primitiva da época, né, ela começou a construir templos. E tem detalhe, né, volta e meia estão achando aí igrejas subterrâneas, né? Não sei se esse rapaz aí, não sei se ele sabe, né? Mas se ele puder ler o livro Catatumbas de Roma, é um livro impressionante, né? Jairo, você conhece aquele ditado que diz: o rato roeu a roupa do rei de Roma? Sim. É que Roma, Jairo, ela é uma cidade que tem muito túnel lá de baixo. Né? E eram os primeiros cristãos, eles eram obrigados a viver lá embaixo. Tinha gente que nasceu e viveu lá embaixo e morreu lá embaixo. Então, tem bastante túnel debaixo de Roma, até hoje isso. E foi descoberto lá vários lugares que os cristãos se reuniam para adorar a Deus, né? Escondido, porque não podia construir templo, né? Então, às vezes eu digo para essas pessoas, né? Se você quer viver sem templo, né? Você tem que ir para um país onde o evangélico é perseguido, onde é proibido construir igreja, daí você vai viver esse evangelho que você criou para ti mesmo, né? O Maeli, eu não sei o Maeli, assim, eu conheço um pouco da família dele, assim, a família dele era bem evangélica. Eu estudei com uma outra prima dele, e de vista, assim, eu conheço a irmã dele, conheço a mãe dele, sabe? Era uma família bem evangélica, assim, bem...
decepcionadas. São pessoas que eles foram machucados dentro da igreja, entendeu? Né, fizeram algumas maldades lá, né? Porque o ser humano, ele é mau, ele é ruim, e isso em todos os lugares, em todas as igrejas, todas as religiões e todas as seitas. O ser humano é a mesma coisa em todos os lugares, essa é a verdade, né? E aí algumas pessoas têm dificuldade para lidar com isso aí, né? Bom, me diz uma coisa, não sei se tu, hoje eu tava pesquisando um pouquinho, porque não dá pra vir cru, né? Pra conversar com um cara que entende, né? Porque senão, um pouco o cara tá falando bobagem aí. Daí uma coisa que eu, no podcast que eu olhei, eu vou ser sincero, quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu normalmente olho um podcast, né? Porque é informação rápida, né? Traz informação rápida. São 2 horas de aula, 3 horas de aula e é uma aula autoexplicativa, entendeu? É verdade, é verdade. Entendeu? E aí... Nessa quarta-feira eu dei uma aula sobre sobre cristologia, né? O início da doutrina cristológica, né? Mas enfim, era uma aula assim, mais para cristão mesmo, mais para os que estão dentro da igreja, né? E aí por que eu digo do podcast, né? É porque ele trata da situação, ele trata da conversa um pouco mais descontraída, né, Mauro? Não fica tão pesada, não fica tão entendeu? Não fica tão maçante, não fica tão apertado. Então tu consegue relaxar um pouco mais a conversa, ver um pouco mais, que nem, por exemplo, eu acompanho, o cara que eu acompanho um pouco mais sobre isso é o Ricardo. É Ricardo? Não é Ricardo. Eu vi ele no Flow, agora não vou lembrar o nome dele. Acho que é Ricardo Silva, eu acho, que é teólogo, ele é arqueólogo e pastor. Tu deve de estar falando é um arqueólogo adventista, ele é muito bom, muito bom. Fugiu o nome. É Ricardo? Não veio o nome dele. E sabe, ele conversou com os caras assim, bateu um papo muito aberto, muito tranquilo, sabe? E cara, vamos lá, conversar com o monarca às vezes é meio complicado, né? Uma coisa tomou conta do cérebro daquele guri, tu não entende nada que ele fala. Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu assisto algumas coisas dele também, né? E a gente acaba descobrindo coisas ali bem interessantes, né? E ele viaja para Israel, ele vai lá, pelo fato de ser assim mesmo, ele acaba entrando junto lá, né, e vendo coisas que nós nunca vamos ver, né? Então ele tem acesso a um mundo que a gente não tem, né? É a área dele, né? Muito bom ele. Ele estava comentando, ele já fez 30 viagens, né? Mais de 30 viagens. Ele vai para Israel, aí ele vai como teólogo e como arqueólogo, né? E aí ele faz, literalmente, faz uma expedição de arqueologia, assim. Vai para o lugar, naquela ideia de tu pegar um pincelzinho e ficar limpando o lugar para tu achar artefatos, sabe? Tá muito legal a ideia dele, assim. Aquela ali é a parte bonita do negócio, né? É a parte interessante. Mas eles caram muita coisa, né? Até achar algo que tenha relevância, né? É um trabalho bem árduo, né, Jairo? É um trabalho muito árduo. E toda hora estão descobrindo coisas interessantes, confirmando os relatos bíblicos e assim por diante. Uma coisa que nós éramos muito atacados, a gente sempre foi atacado, na questão de Davi, né? Que não, eles sempre disseram, né? Não existe prova de que Davi existiu, o maior rei de Israel. A gente sempre foi atacado. Até que um dia, né? Acharam lá, descobriram algumas coisas, né? E daí isso aí já está relatado já na revista NetGeo, na revista. Não sei se fizeram reportagem para televisão, mas na revista eu li a reportagem inteirinha. Né, teve grandes ateus que atacavam bastante, né, e eles foram envergonhados, literalmente, sabe? Né, porque eles falavam com muita convicção, né? Porque a ciência, ela tem disso, né? Ó, a ciência, ela não é uma coisa pronta. Né? O que é científico hoje, amanhã pode ter uma outra descoberta que vai fazer com que aquilo ali não seja mais verdade. A ciência, ela é uma coisa que ela evolui, né? Sim. Boa noite, Wagner. Boa noite. Rodrigo Silva ali, ó.
Ah, isso, Rodrigo Silva. Cara, como é que eu esqueci desse nome? Ele é muito bom, ele. Antes tinha travado a minha rolagem aqui, entrou 2 pessoas, eu não dei boa noite, nem vi eles entrar. Agora que a minha rolagem voltou a funcionar. Eu vi o Wagner aí. O Wagner Chegou Origem. a. O Wagner. Chegou a dona Casey. Eu vi o Wagner Origem ali, ele tá magoado, né? O Flamengo andou judiando do time dele lá. Mas tá tudo bem. Mas ele sofre um pouco. Mauro, eu vou te fazer uma pergunta meio indiscreta. Lúcifer existe? Lúcifer existe. Existe. O nome Lúcifer a gente não vai encontrar na Bíblia, né? Foi a tradução, a Vulgata Latina, que São Jerônimo escreveu em latim. E ser brilhante, né, que ele era querubim, daí no latim é Lúcifer, né? Que quer dizer ser brilhante, né? Esse nome mesmo você não vai encontrar na Bíblia, né? E tem algumas coisas assim que, por exemplo, no Velho Testamento, né, tem muito pouca menção a Satanás, né? No judaísmo, quando eu falo judaísmo é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Ra-Satã, né? Tem muito pouca referência ao Ra-Satã. Mas aí depois que os judeus ficaram... eles ficaram presos, né? Eles ficaram no cativeiro por um longo período, eles voltam do cativeiro e aí eles voltam com mais algumas coisas na sua fé. E uma das coisas que se desenvolveu lá foi, né, a crença no inimigo, né? No inimigo real, né, e literal, né? Na pesquisa da demonologia, teve períodos, né? Teve fases, né? Que a igreja primitiva acreditava de uma maneira, na Idade Média a igreja já acreditava de uma outra maneira, né? E hoje a gente já conhece um pouquinho mais a respeito, mas ele é tratado, né, em praticamente todas as religiões, é tratado como algo que existe, né? Uhum. Basicamente foi porque eu, como eu te disse, estava dando uma olhada e o Rodrigo passou exatamente essa informação que deu, entendeu? E aí, a gente, que nem, por exemplo, eu pesquiso para, caso o seu assunto não estiver acontecendo, né? Às vezes eu já tive entrevistas, já tive podcasts que eu fiquei 1 hora com o cara tirando o assunto da magia, porque não... O cara tinha perdido, é um amigo meu, ele era um cantor de Gravataí, ele tinha perdido a mãe naquela semana. Sim. E daí, cara, ele quis fazer igual, entendeu? Ele quis fazer igual. Como assim? Ele quis fazer a participação igual, entendeu? E eu vi que não ia acontecer, entendeu? Sabe? Mas dominei no peito e arrastei no gramado, que diz o outro, sabe? Pera aí, ele queria que o bicho se manifestasse lá, ou o que é? Não. No podcast. Ele queria participar do podcast, entendeu? Eu convidei ele para participar do podcast, e aí a mãe dele veio a falecer por causa do Covid, daí a gente deu uma segurada na ideia, mas na mesma semana ele me chamou de novo, vamos fazer. Tá, vamos! E aí a gente ele acabou que veio fazer, eu fiquei 1h15 conversando com ele, e aí tentava assuntos e nada encaixava com ele, sabe? Nada desenvolvia, né? Então, dali pra frente, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto que vai ser tratado, para que se o assunto não acontecer, a gente dissertar sozinho, entendeu? Mas assim, a crença, né, em demônios, ela teve fases, né? Tem bastante coisa aí, ó, porque, né, todas as religiões acreditam, né, praticamente todas acreditam e, né, todas elas trabalham que existe o mal, né, Jairo? Da onde que veio o mal? Isso é uma pergunta bem filosófica, né? É difícil para a maioria responder, tanto teólogo como pessoa simples, né? Então, da onde que veio? O meu filhote, ele tem 9 anos, ele também pergunta essas coisas aí, né? Qual é a explicação?
né? Deus, ele não criou o diabo, né? Deus criou um anjo, né? E só que Deus dá livre-arbítrio. E por ele dar livre-arbítrio, né, a pessoa pode escolher o que ele quer. E aí ele escolheu, né, ele nasce o pecado dentro do coração dele, né, porque ele queria ser... você vai ver na Bíblia, ele não queria ser maior do que Deus, porque não tem nada maior que Deus, mas ele queria ser igual a Deus, né? Ele diz, né, eu assentarei no teu trono, eu serei, né, como tu és e tal. Então, ele queria ser como Deus, né? É como se Deus criasse o ferro, mas ele não criou a ferrugem. A ferrugem é uma consequência. Sim. Né? Então, está mais ou menos por aí, né? E são coisas complexas para nós explicar. Costuma-se entender que o mal é a ausência de Deus, né? Teólogo Agostinho. Agostinho falava isso aí. Ele é teólogo e filósofo. Que o mal é a ausência de Deus, né? Não necessariamente que o mal exista diretamente, mas tu sente o mal, tu vê o mal, não por causa do mal, mas sim porque a pessoa deixou de ter Deus com ela, deixou de acreditar em Deus, né? Quando que se vê o mal, né? Uma pessoa que vai lá e pratica algo, né, algo ruim, né? Ali tá manifestado o mal, né? Ali tá bem, né? Ele fez ali ficar visível o mal, né? Sim. Tem pessoas que, né, eles carregam uma energia negativa nelas, né? Que só de olhar você já consegue sentir aquela energia. Já sente pesado, né? Já sente que tá diferente, que mudou a situação do ambiente. E ao contrário disso, tem pessoas que, né, carregam uma energia boa, que ela só chega no ambiente e muda o ambiente. Né? Então Tu sabe que interessante. Tu sabe que é uma coisa que eu tento carregar pra mim e fazer. Tu deve ter notado que é difícil eu chegar num local e tá brabo ou tá irritado. Verdade. Eu sempre chego tentando rir, tentando brincar, já porque eu sei que pra tirar essa carga ruim, sabe? Pra tirar essa energia ruim, não só de mim, mas também das pessoas que me rodeiam, sabe? Mas é que assim, né, o Jário, os gordinhos têm essa característica, né? Os gordinhos são carismáticos. Eu nunca vi ninguém. É que a gente é redondo, parece um smile, né? Daí. Ele tem que se virar, ele dá o jeito dele, né? Com os sorrisos, né? Eles são mais simpáticos e eles acabam se dando bem, né? E sabem cozinhar bem também, né? Nunca ninguém reclamou, negão. O rango sempre é bom. Olha aí, né? Nós vamos ter que fazer uma carne aí já. Vamos, é só marcar. Vou ter que fazer uns peixes assados aí, então. Sabe assar peixe? Apostasia, Mauro, tu sabe me dizer o que é? Hã? Apostasia? Sim. Apostasia. Sim. O apóstata é a pessoa que se desviou da fé. Ele se desviou. Até dentro da igreja eu sempre tento explicar isso aí para as pessoas, né? Que tem uma frase bem popular no nosso meio ali, que é o fulano apostatou da fé, porque ele está indo pouco na igreja, ou né, coisa assim, né? A pessoa enfraqueceu na fé, mas na verdade o significado original é a pessoa que se desviou, né? A pessoa que se afastou da fé, se afastou por completo, né? Ali o bolo de pote comentando ali. Tamo junto. É aquele? É aquele? Um abraço para quem. Não, E, Mauro, referente à crucificação, quando acontece a crucificação, o que é feito com os crucificados? O que era feito no caso? Que era feito no caso. Olha só, Jário, isso era uma tradição romana, né? Os romanos eles eram muito mal, cara. E daí a crucificação, né, eles usavam como o pior tipo de condenação. E
E como Jesus estava levando os nossos pecados, né? Estava levando o pecado de todo mundo, né? Ele foi e normalmente eles faziam a cruz, né? Eles tiravam as medidas da pessoa, né? Aí o carpinteiro ia lá e fazia a cruz, né? Curiosamente, né? Os carpinteiros é que faziam, né? A cruz, é lógico, né? E aí aquela cruz daí que Jesus foi crucificado era de uma outra pessoa, né? Porque na verdade está simbolizando os nossos pecados, né? Era para nós estar ali, e Jesus foi para aquela cruz ali que não era dele, né? E levou, morreu no lugar de outra pessoa, né? E morrendo também, né? Pela humanidade, né? E então ali, ó, como ali eles estavam no território judaico, né? Eles crucificaram, e aí eles pregavam. E até tem umas discussões a respeito de como é que era a cruz e tal, se era estaca ou não, mas você vai ver o significado de estaca também é cruz, né? Tem uma religião aí muito forte aí que ela ensina que era estaca e não era cruz, mas enfim. Daí então, no sábado, como eles estavam num ambiente judaico ali, daí no sábado eles tinham que tirar o corpo lá da cruz, que é o que aconteceu com Jesus. Eles tiram na sexta-feira, porque lá o sábado, no calendário judaico, o calendário deles é o calendário lunar, não é igual ao nosso, que é o calendário gregoriano. Então, no calendário lunar, o novo dia deles começa no pôr do sol. Né? Ou seja, mais ou menos, né, 6 horas da tarde, vamos colocar assim, ao entardecer. Então, para nós começa meia-noite, mas lá era 6 horas da tarde. E aí então eles tiram ali o corpo de Cristo e aí colocam ele era uma gruta, no caso, colocam lá, ele passa o sábado todo lá, né? Ele foi colocado na sexta-feira, porque o judeu não podia trabalhar no sábado, não podia fazer esforço nenhum. Né? E daí é onde é contado 3 dias ali, né? Porque ele vai ser enterrado então na sexta, daí já conta um dia, passa o sábado lá e vai ressuscitar no domingo, que é o terceiro dia, né? Ressuscita de madrugada, né? No terceiro dia. Então o que acontecia normalmente era isso aí, né? E foi encontrado, até o Rodrigo Silva já esteve lá, o monte que Jesus morreu era o Monte da Caveira. O Calvário significa caveira, porque você olha, você pode buscar na internet ali as fotos, né? Ali mostra os buracos dos olhos, né? E mostra tudo certinho, assim, o monte ali formando uma caveira, né? Então normalmente era isso aí que acontecia, né? Eles aceleravam a morte de alguns, né? Sim. Desculpa, é que as vozes, a gente sempre brincava no chimarrão anteriormente. A Amanda, minha esposa, ela participava do chimarrão e comentava nos episódios, tá ligado? E aí ela era as vozes do além. E aí ela tá falando do ponto aqui, tá ligado? E eu, sem querer, respondi. Desculpa ter te interrompido, é que ela falou e eu ia fazer só um sinalzinho e acabei respondendo. Caraca! Mas o que acontecia normalmente era isso aí, né? Era um tipo de morte muito cruel, né, na época, né? Os direitos humanos da época existia, né? Existia um tipo de direito humano da época, né? Mas não chega nada comparável ao que a gente tem hoje, né? Tem o Código de Hammurabi aí, ó, o pessoal pode dar uma pesquisada. Dentro do Código de Hammurabi existiam direitos humanos também, né? O Código de Hammurabi, ele é anterior à Lei de Moisés. Então, ele sempre existiu, né, os direitos humanos. Como, por exemplo, ali, ó, foi perguntado, né, Pilatos, ele era uma espécie de prefeito, né? E eles tinham o costume, né, de soltar um preso, né, soltar um bandido. Ele tenta dar um jeito, conforme na lei deles ali, né, de salvar Jesus. Ele tenta, mas aí o povo judeu lá estava com tanta raiva lá de Jesus lá que eles escolheram Barrabás, né? E eles gritaram, né? Eles gritavam, né? Nós queremos o Barrabás, é o Barrabás. E aquela loucura toda.
Daí eles ameaçaram, né, os sacerdotes, né, os sacerdotes, eles vão em Pilatos e ameaçam ele, né? Olha aqui, ó, esse homem aí dizia que ele era o rei dos judeus, e nós sabemos que quem manda aqui é o imperador. Então, se tu não condenar ele, nós vamos te entregar pro imperador. Daí ele acaba tendo que condenar Jesus, né? É uma questão política junto ali, sabe? Né? Quando mataram Jesus, né? Aí tinha uma mistura de religião, política, interesses, né? Os interesses. Mas é que, se a gente parar para pensar, tudo envolve tudo, né, Mauro? Sempre, não adianta. Exatamente. Hoje a gente vive num país indiferente se foi antes, se foi agora, sabe? Eu tento meio que mostrar que tanto no presidente anterior quanto no presidente atual é tudo a mesma, não que é tudo a mesma coisa, mas acontece tudo do mesmo jeito. Um foi condenado porque o A, porque o B, porque o C queria que condenasse. O B pode ser condenado porque o A, porque o B, porque o C quer que condene, entendeu? Ali e a condenação ali, a gente sabe que ela é política, né? Igual às vezes, assim, por exemplo, né? Vamos citar nome, né? O petista, ele acusa, né, que a condenação da Dilma foi política, né? Claro que foi. Onde é que foi a votação? Foi na Câmara. Quem é que vota? É político. Não, como eu disse, eu não estou nem entrando na questão de se tá certo o PT, se tá certo o Bolsonaro, só estou dando o exemplo de que... Já lá no caso de Cristo, né, envolvia a política, envolvia a religião, envolvia os interesses ali pessoais, até de sacerdotes que rolavam as granas lá. Isso aí é fato histórico, entendeu? Né, rolavam as granas lá e os interesses lá. Eles também... os sacerdotes, eles estavam ali também e obedeciam Herodes, entendeu? Eles eram amigos de Herodes. Sim. Porque é aquela coisa, né? Ó, quem tem o poder, ele precisa do líder religioso. E ele vai no líder religioso. Ele vai procurar e ele vai seduzir o líder religioso, porque ele precisa daquilo ali. E o ser humano, ele é político, ele é um animal político, né? Sim. Então, sim. Uma coisa assim que a gente vê, às vezes as pessoas dizem, né, eu não dependo de político, a gente não precisa eu não preciso deles para nada, mas dependendo da escolha deles lá, né, as mexidas que eles der lá vai interferir no valor do leite do teu filho. Era isso que eu ia dizer. É que a gente tem o costume de dizer que não vai influenciar, mas, cara, é só eles que influenciam, porque é no baixar a gasolina ou no subir a gasolina que o produtor de leite vai ter que pagar mais caro pela gasolina, automaticamente ele vai botar o leite dele mais caro, o cara que tem o gado vai comprar a ração mais cara porque o cara teve que gastar mais. Então, tipo assim, duas coisas que é difícil de entender, que para mim é difícil de entender. É o cara achar que não faz diferença quem tá lá e essa criminalização que se faz em cima do agro. O cara... a agricultura que faz o país rodar e as pessoas são tão contra, são tão negativas a esse ponto. Claro, não são todas, mas é como sempre se diz, os bons pagam pelos maus, entendeu? Então... A gente sabe que em tudo existe interesse, né? Em tudo, né? A empresa que fornece luz para a gente não está fornecendo porque gosta da gente. A empresa que fornece água também, né? E todo mundo tá lucrando, tem os interesses aí em tudo. Eu perdi aqui o fio da meada. Então, assim, sempre vai haver algum interesse por trás, né? Eu esqueci o raciocínio, eu perdi a linha do raciocínio aí. Tranquilo, não tem galho não, a gente tava... vamos ver, Mauro, onde é que nós podemos ir. E o que tu estudou diretamente, Mauro, para ter essa ideia de teologia, da onde surgiu essa ideia, para tu partir para esse nós aí, para esse lado? Jairo, eu não nasci num lar evangélico, eu nasci num lar umbandista, né? E eu fui da Umbanda, Quimbanda e Nação, né? E
Eu era Batuque, né? Vamos falar o batuque, para quem não conhece, né? Popularmente falando, era o batuque. E quando o meu último pai de santo, ele era também da magia negra. Daí eu até quis pertencer à magia negra. Eu fui nele e disse, não, eu quero aprender a magia negra também. E ele disse, não, tu é muito cedo. Né? Porque quando a gente está na fase da adolescência e juventude, a gente quer se envolver com coisa forte, né? Daí, quer ficar rico, né, negão? A gente vê os cabeças andando de carro bom, né? Querendo andar de carro bom também, né? E a gente sabe que a gente quer servir o Deus que é mais forte, né? E foi esse raciocínio aí que acabou fazendo eu largar os espíritos, tudo, os orixás, os caboclos, todos eles, e ir para o mais forte, né? Tem que usar a lógica, né? Sim, sim. O que foi? O que você falou? Ele tá perguntando se pode falar de Deus ali na live. De judeus. Pode. Pode falar de qualquer coisa, meu gurizinho. Quando a gente tá falando de Bíblia, a gente já tá falando de judeu desde o início, né? Então, Jairo, aí o meu interesse pela teologia começou, eu ainda dentro da Umbanda, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia escondido porque eu não acreditava em Deus, né? E eu também não queria que as pessoas vissem eu como alguém que acreditasse em Deus, né? E aí, lendo a Bíblia escondido, eu tive um encontro com Deus ali lendo a Bíblia, dentro do quarto do meu pai lá. E aí eu comecei a chorar, abriu uma goela lá, que foi a coisa mais horrível do mundo, né? E eu tive o meu primeiro contato com Deus ali, foi lendo a Bíblia, entendeu? E desde ali eu não parei nunca mais, né? Mas aí aconteceu muitas outras coisas, né? Até a gente chegar aí nesse ponto aí que a gente tá aí. Até conhecer um pouco, né? Porque a gente não pode dizer que conhece tudo, né, Mauro? Conhecer tudo é muito difícil. É impossível. A própria Bíblia aí, que ela tem coisas simples, muito simples, né? Tem coisas difíceis e tem coisas muito complexas, né? Então, como por exemplo, né, ela não tem resposta para tudo, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, a Bíblia tem resposta para tudo. Não é assim. Ela é o livro que ensina o caminho da salvação, né? Tudo a respeito da salvação, ela te mostra. Mas ela não vai te mostrar tudo sobre todas as leis do universo, como é que funciona cada coisa. Não é assim, né? Então não dá para exagerar, né? Sim, ela te dá um norte, né? E aí dali tu vai seguir o teu caminho, achar, né, te abraçar em Deus e poder seguir, né, o teu caminho. Coisa que as pessoas têm dificuldade para lidar é que se não fosse a influência da Bíblia, a gente talvez não ia ter ciência, meu. Galileu ele era teólogo, Galileu. O Galileu ele era católico, né? Ele era cristão, né? Um dos maiores cientistas de todos. Mas eu estava tentando citar era o Darwin, né? O Darwin, né? Você lê o livro a origem das espécies, você vai ver a formação católica dele, apostólica romana, ele na condição também de teólogo, né? Ele falando, né? Ele falando das coisas que ele analisou. Foi deturpado depois, né? Né? Ele viaja, ele vai para a ilha lá dos Galápagos, né? E aí como é que se forma a teoria da evolução? E ele nota ali o tamanho do bico da ave, assim por diante, né? E daí mais na frente ele vê uma ave muito parecida com um bico maior, né? Que comia alimentos maiores, assim por diante. E daí ele escreve, daí ele começa a ter uma ideia assim que poderia um animal ter evoluído ali, entendeu? Mas o que ele viu ali foi uma coisa que se chama microevolução. A microevolução ela existe, né? Mas a macroevolução você não vê. Pode perguntar para qualquer cientista da área da genética, qualquer geneticista, ele vai falar. Não existe a possibilidade de uma espécie sair da outra.
Isso não existe. Né? Teve um cientista, agora eu não tenho o nome dele agora, né? Assunto para pesquisa do Google, no Google aí, ó. Ele forjou o crânio do macaco com as mandíbulas humanas, né, de um crânio humano, e daí ele tentava mostrar, estava exposto em museu e tal, né, mostrando ali a evolução. E daí aquilo ali deu um impulso muito forte para a teoria da evolução. Né? Então, mais tarde, um outro cientista que era rival dele, um inimigo, começa a analisar aquilo ali, daí começa a olhar aquele DNA ali. Né? E aí ele vê, não, peraí, tem coisa errada aqui. Daí descobriram a fraude. Né? Sim. Então, aí a gente vai vendo, né? Vai vendo como é que se forma alguns pensamentos e algumas coisas aí. A evolução, ela é uma teoria histórico-científica, né? Ela é tratada como uma teoria, né? Poucos cientistas tratam ela como algo assim real. Né? É que vai ter cientista para tudo, né, Jário? Vai ter. Então, alguns, né? Vai ter algum que vai defender. Tem uns cara que acham que a Terra é plana, né? Então. Cara, é inacreditável, é inacreditável. Os caras usam até a Bíblia para dizer que a Terra é plana agora. Já tu tem sabe, livro, eu tava olhando um estudo sobre isso. E tem um terraplanista, pegou ele, um bando de dinheiro, e botou uma linha reta, assim, 3 tábuas retas, distâncias longas. Ó, tem outro Jairo Vieira, boa noite. Em linhas retas, assim, e fez buraco nas tábuas, e passou tipo um laser dentro delas. Aí automaticamente ela teria que passar dentro das 3, né? Se fosse reta, teria que passar dentro das 3. Olha esse. E como não passou dentro das 3, ele provou que a Terra era redonda. É mais ou menos por aí. Entendeu? Tipo, igual a teoria de que o homem não foi para a Lua, né? Na época a gente nem tinha tecnologia para criar aquilo ali dentro de um cenário com jogo de imagem e tudo aquilo mais, né? Criar dentro do Excel. Não tinha isso, né? Mas, uns anos depois, um escritor de ficção, ele foi o primeiro que escreveu que o homem não foi para a Lua numa história de ficção. E daí, o pessoal já começou a abraçar a ideia, né? Sim. E aí, então, agora a gente tem que provar que a grama é verde, tem que provar que a Terra é redonda. Né? Diz o John Wesley aqui, ó, se a Terra fosse, né, se a Terra fosse redonda, teria que ser, como é que é? Teria que ser redondeta, né? Mas como? E se ela fosse um globo, daí teria que ser globeta. Mas enfim, é absurdo, né? A gente tem que provar coisas assim tão óbvias, né? Esses dias aí eu teve um aí que se matou aí, tentando provar que a Terra era plana, né? E ele dizia que é o formato de pizza, né? Não sei se você já analisou a teoria bem. Como eu acabei me decepcionando com alguns amigos, né, que abraçaram a ideia terraplanista, né? Eu acabei me decepcionando com eles, aí eu acabei indo pesquisar um pouco, sabe? E dentro da filosofia, mas isso é coisa de 2.500 anos atrás, né? Eles acreditavam. Teve filósofo que acreditou que a Terra era plana, mas veja que naquela época ainda, né, agora eu esqueci, teve um filósofo muito famoso que ele disse que ele discordou e tentou provar que era só teoria na época, né? Tentou provar que a Terra não era plana. Né? Eu sou um cara muito bom de conversa, sim, muito bom de papo. Mas terraplanista eu não tenho paciência, não. Não sei se eu consigo conversar com o cara assim, mais do que 20 minutos e o cara dizendo pra mim que a Terra é plana. Não rola. Não, cara. Eu tive que ter em respeito à pessoa, sabe? Eu até já disse vários, ó, se a Terra é redonda, né, se a Terra é plana, tu vai lá, senta na beirinha e bate uma selfie lá, jogando os pés pro ar lá, assim que eu quero ver. Não tenho. Terraplanista não. Não dá.
Todos os outros assuntos do mundo, cara. Tu vai ver eu conversando tranquilamente com alguém assim, sabe, dialogando. Mas terraplanista não. Posso estar enganado, né? Um dia me provarem que a Terra é plana. Então, mas eu não consigo. Não dá. Meu cérebro não tenho. Eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho paciência para conversar com eles. E uma coisa que eu noto, assim, Jário, eu entrei em grupos de terraplanista. Acabei fazendo essas loucuras aí, sabe? E a maioria ali é pessoas, assim, com pouca instrução, a maioria, né? Tem um, né? Tem um que ele é professor na USP, né? E ele defende o terraplanismo, né? Mas ele é uma exceção dentro de um universo muito grande aí, né? Sim. Né? Ele é o único cara assim respeitável que tem instrução acadêmica, né? Defensor da ideia, né? Tem louco, sempre vai ter um louco para tudo, né? Sempre tem, né, Mauro? Sempre tem. Vamos progredir, então? Vamos sair desse looping de terra. Mauro, na verdade, eu ia te agradecer, né? Pelo papo de hoje, por a gente ter tirado esse tempo para a gente conversar. Vamos deixar mais papo para uma segunda ideia. Eu quero ver se consigo montar um estúdio aqui em casa, daí com chroma key, um ambiente mais legal para a gente ter um papo mais tá? Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí. Uma pergunta, essa foi a primeira feita assim pelo Instagram? A primeira pelo Instagram. Sinceramente. Não, eu tinha live do Instagram também, mas era diferente. Eu só ligava a câmera e deixava longe, só pegando o ambiente, sabe? Pegava assim o ambiente da sala, mas eu não postava o do Instagram no YouTube. O do YouTube era diferente. A do YouTube era gravado no estúdio ou gravada por uma câmera profissional. Mas hoje não sobrou, sabe? Aí teve que ser um pouco mais simples, daí tem que ser para poder voltar e começar numa ideia mais simples. Mas a ideia é ali na frente fazer um estúdiozinho direitinho, ter um chroma key, fazer um... Vai dar certo. Então tá. Mauro, pedir pro pessoal seguir, comentar e compartilhar sempre que possível, né? Salvar nossos conteúdos. Pedir pro pessoal se inscrever no YouTube. Pedir pro pessoal seguir o Mauro lá, né? Sempre é bom seguir os nossos parceiros, nossos amigos que vêm conversar com a gente. Provavelmente vai ter muito conteúdo lá no Mauro, tenho certeza. Né, Mauro? Te agradecer de novo, né? Por tu ter tirado aí um tempinho do teu dia para conversar com nós. Eu é que agradeço, eu fico grato aí pelo convite, né? E a gente está aí à disposição para uma próxima, né? Pegar também uns assuntos aí que esteja pegando fogo aí, na mídia para nós conversar e dialogar um pouquinho, né? Porque tem bastante coisa aí para a gente tratar aí, né? E eu tenho um amigo astrônomo, tá tu e ele um do lado do outro, sim, para nós bater um papo. Astrólogo ou astrônomo? Astrônomo. Astrônomo, beleza. Não, astrologia não, né, Mauro? Pô, signo é complicado. É verdade. Eu sou do signo de dinossauro. Mas dinossauro... pois é. Isso aí. É tudo igual, né, Mauro? Tá bom, Jairo. Eu agradeço. Obrigado. Então, boa noite, desculpa qualquer coisa. Tchau, cara. Obrigado. Tchau. Boa noite.